Olá, boa tarde. Hoje, 2 de dezembro de 2016 é o ano. Está no ar mais uma edição do Boletim Primavera. O desemprego aumenta no Brasil. O índice do IBGE ficou em 11,8% no trimestre encerrado em outubro. As micro e pequenas empresas que empregam a metade dos trabalhadores no país são as mais castigadas pela crise. O fim do ano se aproxima e até agora nenhum sinal de recuperação do nível de emprego no país. Pelo contrário, houve queda no número de trabalhadores com carteira assinada e também de pessoas ocupadas. Segundo dados do IBGE, o desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em outubro. No ano passado, nesse mesmo período, a taxa era de 8,9%. A pesquisa mostra que a população desocupada é de 12 milhões de pessoas. 32,7% maior em relação ao mesmo período de 2015. Este é o terceiro trimestre seguido do ano em que o número de desempregados no país fica acima de 12 milhões, de acordo com o Instituto. A senhora conhece alguém que está desempregada, que está nessa situação? Eu estou desempregada. Muita gente, né? Inclusive eu. O número de pessoas ocupadas apresentou redução de 0,7%, quando comparado ao trimestre de maio a julho de 2016. 604 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho e não estão procurando emprego. É o mais elevado patamar em quase 4 anos. O IBGE informou que a saída de pessoas do mercado de trabalho às vésperas do Natal é incomum e que boa parte desse contingente pode ter deixado de procurar trabalho por não haver perspectiva em conseguir uma ocupação devido à crise. Esta é a 10ª divulgação da taxa de desemprego realizada este ano e em todas elas houve aumento significativo do número de desempregados, segundo o IBGE. O Instituto chamou a atenção para o fato de que, historicamente, outubro é o mês em que o mercado de trabalho começa a reagir com o aumento da contratação para vagas temporárias. Este ano foi diferente. Os setores que mais apresentaram queda no número de ocupados foram agricultura, construção, serviços e, principalmente, a indústria. Em relação a 2015, a indústria encolheu em 1,5 milhão de empregados. A quantidade de empregados com carteira assinada no setor privado também caiu 0,9%. O contingente é de 34 milhões de pessoas. Também foi divulgada hoje uma pesquisa que mostra que as micro e pequenas empresas voltaram a fechar vagas formais de trabalho em outubro, após 2 meses de criação de postos de trabalho. Segundo o levantamento do Sebrae, a partir de dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, as micro e pequenas empresas demitiram 15 mil empregados com registro em carteira no último mês, anulando o efeito da criação de 12,7 mil postos de trabalho nos meses de agosto e setembro. Entre os fatores que levaram à piora na situação das micro e pequenas empresas, o Sebrae cita o crédito restrito, maior dificuldade para renegociar dívidas, além do baixo nível de consumo no país. As micro e pequenas empresas respondem por cerca de 50% dos empregos formais no Brasil. Foi o setor que mais criou emprego nos últimos anos, de acordo com o Sebrae. Nas ruas, as pessoas confirmam que está cada vez mais difícil sonhar com uma melhora do nível de emprego para o ano que vem. Eu acho que tem que melhorar, porque inclusive nós já estamos no fundo do poço, né? Mais do que isso aí é impossível. Eu acho que em momentos como esse a gente precisa trabalhar duro, ter esperança, ter crença de que vai melhorar e fazer o possível para dar forças para o governo também tomar as medidas que precisa. A gente espera sempre que o 2017 seja melhor do que esse ano que passou. Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada ontem, revela que a expectativa de vida do brasileiro nascido em 2015 aumentou e passou a ser de 75,5 anos. Em 2014 era de 75,2 anos. Em 2015, a unidade da federação com maior expectativa de vida foi Santa Catarina, com 78,7 anos. O estado também apresentou a maior esperança de vida para homens, 75,4, e para as mulheres, 82,1. No outro extremo estão o Maranhão, com a menor expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos, com 70,3 anos,
Alagoas, com a menor esperança de vida para os homens, 66,5 anos, e Roraima, com a menor taxa para as mulheres, 74 anos. As informações são usadas como parâmetro para o fator previdenciário no cálculo das aposentadorias do Regime Geral de Previdência Social. Ontem, o Dia Mundial de Combate à AIDS foi celebrado. Em Criciúma, a data foi lembrada através de uma ação realizada no centro da cidade. Confira. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS não passou em branco em Criciúma e contou com diversas atrações para chamar a atenção da população que passava pela Praça Nereu Ramos. O objetivo maior dessa ação é celebrar a vida, trabalhar as questões de prevenção no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então a gente está encerrando nessa manhã as atividades alusivas ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas continuamos com o trabalho nas unidades de saúde. As atividades são as mais variadas, desde atrações culturais até orientações à população sobre os cuidados para evitar a contaminação com a doença. Nós estamos agregando as apresentações artístico-culturais, que, como se diz, é um chamariz, o pessoal tem curiosidade, vem verificar. E aí, com isso, a gente já aproveita e faz toda a parte de orientação de saúde. E nessa parte de orientação, a gente já indica os locais aqui em Criciúma que realizam os testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites virais. Em alguns casos, os pacientes só descobrem da doença em algum exame de rotina. Falta de conhecimento, dessa população, as pessoas deixam para fazer os exames quando realmente são solicitados por uma necessidade, então por uma gestação. E aí o diagnóstico na gestação acaba tornando mais difícil, a mulher já está sensível, por um momento que é muito diferente, da vida dela, e mostrar para ela que o tratamento realmente é efetivo, diminuindo a menos de 1% a chance de esse bebê se contaminar. O não tratamento causa uma chance de 80% de contaminação, então é um momento oportuno para iniciar o cuidado. O que preocupa neste momento é os altos índices da doença em Criciúma. Por isso, os testes rápidos vêm como um aliado para identificar os portadores da doença. Nós temos um levantamento dos últimos 30 anos. Pelo programa já passaram mais de 3.700 pessoas. Atualmente, ativos, nós temos 1.701 pacientes fazendo tratamento conosco, mas em média nós estamos tendo casos positivos a cada 2 dias. Então esse é o levantamento que a gente faz, É um dado preocupante, por isso toda essa mobilização. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias às 7 da noite no Informe Região. Até lá!